satanista tenta desconstruir fatos históricos sobre Jesus. Judeus, que Jesus na verdade é uma falsificação do Império Romano. Ele relata que Jesus não é real e ainda diz que Rodrigo Silva é um mentiroso. Ok? Então, se você quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui. Bom, fica aqui nesse vídeo comigo até o final. São detalhes interessantes, importantes, que você precisa saber que está acontecendo nesses últimos dias. Eu vou te mostrar aqui neste vídeo. Meu irmão, minha irmã, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o André, você está no canal Palavra Revelada. Antes do conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, compartilhar o máximo que você puder. Se você está vendo pela página do Facebook, aproveite para poder seguir a gente aí. O ocultista Vic Vanilla, ele tenta provar que Jesus ele não foi real, que Jesus não existe, não existiu, que tudo não passa de uma enganação. O problema, meus irmãos, é que muitos estão caindo nesses contos e acreditando que Jesus e a Bíblia é tudo uma farsa. Preste atenção nisso aqui. Muito bem, meus irmãos, vamos ver aqui o vídeo do ocultista, a qual eu havia falado. Então, todos nós sabemos, como judeus, que Jesus, na verdade, é uma falsificação do Império Romano. Falsificação. Tá falando que todos nós sabemos, não. Não sei disso, não. Dizendo que é uma falsificação do Império Romano. Mano, ok? Então, se você quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David Fitzgerald, Nailed, tá? 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Ele é mais radical que a Lisa. Então, qual a diferença desses dois autores aqui? O David Fitzgerald, ele é um ateu completo e ele fala da não existência histórica de Jesus e comprova isso através desse livro, tá? Esse livro vai usar o próprio Novo Testamento para contrapor essa ideia da existência de Jesus, colocando os paralelos. Ele pega os evangelhos ali lado a lado e mostra as principais discordâncias. Eu acho bárbaro, porque ele faz isso com maestria. Já a Lisa, ela é um pouco mais mística. Então ela fala assim, olha, Jesus histórico realmente não existiu, mas ele é uma retradução do arquétipo de outras divindades antigas, de Krishna, enfim, de Horus e por aí vai, de Mitra. Então a Lisa, ela estuda mais os símbolos, né? Ela tem uma abordagem até junguiana. Já o David Fitzgerald, ele é aquele cara realmente histórico e vai trazer aqui todos os pontos que vocês precisam para rebater o Rodrigo Silva e toda a sua corja, que fica entrando lá no meu território, né? Porque eu me considero um filho de Israel legítimo em terras brasileiras, porém me considero um filho de lá, assim como meus antepassados eram de lá. E lá todo mundo sabe que Israel suporta crente, mas Israel não tem nenhum tipo de relação, principalmente os judeus ortodoxos. Hoje eu estive até com meu professor de hebraico, o Shaul, e ele me relatou mais sobre isso. Falou assim, olha, a gente não suporta a entrada desse povo lá para ficar entrando na Terra Santa. O governo de Israel permite porque gera muito dinheiro, mas todo mundo sabe que judeu não acredita em Jesus. Bom, todo mundo sabe que o Rodrigo Silva e esses outros historiadores, né, da história de Jesus, eles vão alegar o quê? Que existem expressões narrativas ou ainda argumentações históricas do próprio historiador Tácito ou do próprio historiador Teutônio ou do próprio historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo é o principal, Flávio Josefo
é o que ele mais gosta, o Rodrigo Silva, o que mais gosta é o Flávio Josefo, né? E então, na época de Jesus, você não tem um único historiador ali do começo do século I, nascido junto com ele, com a mesma idade que ele, falando, olha que bacana, olha o que ele fez, né? E o pessoal cai nessa besteira de acreditar em Rodrigo Silva e nesses outros fanfarrões que se escondem de debates, cai na besteira de acreditar que Flávio Josefo era contemporâneo a Jesus. Flávio Josefo era 40 anos, nasceu 40 anos depois da morte do Cristo, né? O cristianismo já está acabando em várias partes do mundo, nós vemos... Flávio Josefo morreu 40 anos depois da morte do Cristo. Ele está falando que Jesus não existiu através daquele livro, e agora está falando que Flávio Josefo morreu 40 anos depois da morte. Se ele não existiu, então como é que ele morreu? Você está falando que ele morreu? Ele dando seus últimos suspiros, creio que daqui uns 20, 30 anos já esteja completamente derrubado e Jesus vai virar um símbolo como ele é, assim como outros símbolos, né? Assim como Krishna. Você viu que ele falou que o cristianismo vai ser derrubado daqui a algum tempo? Muito pelo contrário, com o passar do tempo, o cristianismo só cresceu, a igreja só prevaleceu, só aumentou. Tem uma coisa, tem uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assim como Buda, as pessoas podem até pegar as boas mensagens destes símbolos, mas lembrando que não há um Jesus histórico, ele é um arquétipo utilizado pelos romanos. Bom, depois desse vídeo eu só tenho algo a dizer. Se Jesus não existe, por que então a história se baseia em antes de Cristo e depois de Cristo? Lembra quando você vai ler, dependendo da história, alguns livros, você vai ver DC e AC, fazendo referência antes e depois de Cristo. Agora, outra coisa, como que os discípulos iriam sustentar uma mentira por tanto tempo? Sinceramente, meu irmão e minha irmã, não faz nem um pouco de sentido o que esse filho do cão está dizendo. Bom, então você viu também que ele mencionou o nome do pastor Rodrigo Silva, onde ele é um pastor renomado, né? Um pastor, um professor e um arqueólogo especialista nas histórias bíblicas. Vamos ver como que ele prova que a Bíblia é real e que Jesus não é apenas um conto da carochinha. Muito bem, agora tem uma entrevista que ele teve, né? Uma conversa que ele teve com Jô Soares. Quero colocar aqui para você e você tira a sua conclusão sobre essas evidências que ele vai apresentar. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado. Uhum. E como é que ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Que amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias em 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro, das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica e eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha os ossos da mão, não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz:
nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé, para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas reencarnação. A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. Né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro. Eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive.
É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demora uma mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é notório que as trevas vão entrar de todas as formas possíveis na mente das pessoas, inclusive jovens e crianças, tentando destruir a palavra de Deus, desconstruir, melhor dizendo, a palavra de Deus que fora ensinada pelos seus pais. Assim, muitos serão enganados até que aconteça o arrebatamento. Quem anda pautado na palavra de Deus nunca cairá em falácias como essa, trazidas pelo pai da mentira. Mas temos que continuar confiando na palavra de Deus, pois a mesma vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E não é à toa que este é o livro mais vendido no mundo. Muitos vão tentar colocar em xeque o que a Bíblia diz. Com isso vemos que o tempo está acabando e que está chegando a hora, aquele grande dia. Fique firme, Jesus está voltando.